Olá, amigos e amigas do Centro Espírita Cristo Redentor. É uma alegria imensa, uma grande satisfação poder estar com vocês mais uma vez para falar do Evangelho de Jesus. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 23 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, cujo título é O Servo Bom. Nesse capítulo vamos encontrar a referência à história de Zaqueu, um publicano muito rico, e o momento do seu encontro com Jesus. O que ele desencadeou uma transformação pessoal que serve de exemplo para todos nós. A história de Zaqueu, no capítulo referido, serve de exemplo também para uma discussão que ocorria entre os discípulos de Jesus sobre a salvação dos ricos e o papel da riqueza na vida dos homens e mulheres. O autor espiritual inicia sua narrativa afirmando, cito, a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que, por várias vezes, foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo às contendas injustificáveis. Fecha aspas. Em decorrência de alguns ensinamentos de Jesus sobre o uso e apego à riqueza, os discípulos pensavam, como nos traz as informações que encontramos no capítulo que estamos fazendo a reflexão, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações que eles entregassem todos os seus recursos aos mais necessitados. E Filipe afirmava que ninguém deveria ter mais de uma camisa, considerando uma obrigação que todos dividissem tudo com os infortunados. Levi ainda lembra, na discussão que os discípulos estão tendo, conforme traz a narrativa, lembra na discussão dos homens que fingem precisar de auxílio, que alegam não terem dinheiro para que fiquem isentos de pagar impostos. Então, diante da fala de Levi, Simão Pedro diz que Deus os inspirará no momento oportuno para que eles possam ajudar realmente a quem precisa. Levi assim, então, lembra que diante dos falsos mendigos é preciso se recordar dos ensinamentos de Jesus, principalmente quanto à vigilância. Até que Filipe, conforme o autor espiritual, agarrando-se à letra dos ensinos do Mestre Jesus, vai comentar, cito, continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. Filipe faz alusão em sua fala a um momento da vida de Jesus em que um jovem rico se aproxima do Cristo e pergunta a Jesus, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Depois de ter questionado ao jovem por tê-lo chamado de bom, nessa passagem do Evangelho, Jesus diz, se queres entrar na vida, guardai os mandamentos. E aí o jovem pergunta, que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem, assim, diz que desde muito cedo ele guarda esses mandamentos, Então ele continua e pergunta a Jesus, que é o que falta ainda? O que me falta então? Ele questiona. Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Só que ouvindo isso de Jesus, o jovem se entristece, e vai embora. Porque na verdade ele tinha posses, ele tinha riqueza. Então, nesse momento, Jesus diz então a seus discípulos, digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Encontramos essa passagem em Mateus, em Lucas e em Marcos. Então, se tomarmos esse ensinamento de Jesus de maneira restrita e ao pé da letra, a nossa tendência é condenar todos aqueles que possuem riquezas,
o que não faz muito sentido, em vista de que não é o dinheiro, os bens materiais, que definem necessariamente o caráter de qualquer pessoa. Importante a gente lembrar também que Jesus não desejava dessa forma fazer nenhum tipo de apologia à pobreza, ou desejava que as pessoas vivessem em penúria, quando elas até podiam ter uma vida com mais recursos. O que Jesus nos mostra é que, mais do que um estado de pobreza material, é necessário que o ser saiba cultivar em si, dentro de si, as verdadeiras riquezas da vida, que são os valores espirituais, os valores morais. Dizemos isso porque há pessoas que vivem na miséria material e são extremamente orgulhosas, e agem também de forma egoísta. Assim como há pessoas afortunadas que têm dinheiro, que são mais generosas e humildes. Mas nós costumamos muito associar a virtude da humildade à humildade, entre aspas, da pobreza. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon, especificamente no item 7, temos o seguinte: quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Mas apenas queria o mestre mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então, aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, ele recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Então ele ali via-se, Jesus queria mostrar que ele ainda estava muito apegado à matéria, muito apegado aos bens materiais. E assim ele se privava do exercício até da caridade, do auxílio ao outro. Bem sabemos que a riqueza é uma das provas mais difíceis para o espírito, quando a gente amplia a nossa perspectiva para além da vida material. Porque se for olhar só pela perspectiva material, claro que as pessoas dizem que preferem, obviamente, ter muito dinheiro. Ninguém quer ser pobre, vamos dizer assim, principalmente na nossa sociedade capitalista, que valoriza aqueles que têm dinheiro. Isso porque o mundo sendo regido pelo dinheiro e as pessoas em nossa sociedade, na maioria das vezes, serem valorizadas pelo que têm, mais pelo que têm do que pelo que são, há uma grande chance de que o possuidor da riqueza se perca nas paixões, e assim comprometa gravemente o seu espírito. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: cito, sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende um homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Ao passo, no caso, nós vemos que a pobreza ela vai limitar o ser na terra, vai impedir que a criatura, de certa maneira, se perca pelas facilidades que o dinheiro pode promover, pode permitir. Mas, uma vez falo aqui, ressaltando de novo, não estamos fazendo apologia à pobreza, Tanto a pobreza quanto a riqueza na terra, elas são provas para o espírito, são oportunidades de crescimento, de melhoramento interior. E por isso, quem tem mais, no caso dos mais abastados socialmente, devem sempre buscar auxiliar os que têm menos, assim como também ajudar no progresso da sociedade de alguma maneira, da maneira que podem, com os recursos que têm. Pensemos que o mal não é o dinheiro em si, a riqueza, o dinheiro é um objeto, porque se há no mundo e Deus nos permite ter,
Alguma finalidade nobre existe por trás da riqueza, né? Mas a forma como dispomos dos bens materiais em nossas vidas, como utilizamos a riqueza para o nosso progresso e o progresso da coletividade, e quais sentimentos cultivamos em nosso íntimo em relação aos bens que nos são emprestados por Deus, é que realmente é necessário se analisar, né? Então, como vemos no Evangelho, se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, né, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra, né? Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual, como verificamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, diante das provas da vida, seja da riqueza ou da pobreza, precisamos ter em mente que só possuímos de fato como nosso o que podemos levar deste mundo, ou seja, os valores espirituais, o que nós cultivamos no nosso interior. Assim, nada que é de uso do corpo é verdadeiramente nosso, somente o que é de uso da alma. Até o nosso corpo é um empréstimo de Deus, né? E o que são as coisas da alma que nós levamos? A inteligência, os conhecimentos, né, que adquirimos, as qualidades morais. O que encontramos no mundo quando reencarnamos ou construímos ao longo da nossa jornada não nos pertence efetivamente. São empréstimos de Deus para que possamos fazer bom uso da matéria a nosso dispor. O que temos em nosso íntimo é que servirá para nossa felicidade ou não na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Assim nos diz o benfeitor Fênelon no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Cito: sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. Então, vemos dessa maneira, né, que só depende de nós sermos mais ricos em espírito quando da nossa partida, mais do que quando chegamos na Terra. Essa é a proposta de reencarnarmos, né? Evoluirmos através da experiência da carne. O que fará diferença na nossa vida futura são os bens morais que nós adquirimos em nossa encarnação, a partir das nossas ações, do bem que fizemos e do quanto nos transformamos espiritualmente para o bem, né? E para o amor a cada experiência terrena. A história de Zaqueu, por exemplo, é significativa para compreendermos um pouco mais as questões que mencionamos e os ensinamentos do Cristo em relação à riqueza. No capítulo tema que estamos reflexionando aqui, o autor espiritual nos traz mais detalhes do encontro de Jesus e de Zaqueu, né, que levou à transformação deste publicano. Na obra Boa Nova, diante da discussão que vimos dos discípulos, Jesus se manteve calado. Mesmo percebendo as inquietações dos seus companheiros, ele preferiu esperar um momento oportuno para melhor esclarecer as dúvidas deles, né? E o momento chegou quando Jesus encontrou com Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, chefe dos publicanos, como mencionamos anteriormente, e os publicanos eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano. Eles não eram bem vistos na sociedade, né? Por conta de cobrar impostos a pessoas, às vezes, que nem tinham condições de pagar, porque muitos também eram corruptos e também roubavam o povo, né? Quando cobravam os impostos, cobravam além daquilo que deveriam.
Daí o incômodo dos discípulos, principalmente de Jesus, quando Cristo pede para ir até a casa de Zaqueu, né, depois que ele vê Zaqueu na árvore. Então, Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus e desejava muito conhecer o Mestre. Contudo, ele se deparou com os obstáculos, né, de uma multidão que acompanhavam Cristo e o seu próprio tamanho, né? Zaqueu, ele tinha baixa estatura, além da sua má fama, né, enquanto publicano. Ainda assim, desejando muito ver Jesus, Zaqueu, ele vai subir no sicômoro, né, numa árvore, e consegue ver o Cristo. Zaqueu, quando vê Jesus, ele fica impressionado com o porte nobre, né, e simples do Cristo. Imagino a emoção de Zaqueu e de tantos outros que foram tocados, né, pela presença de Jesus, sentindo-se dessa forma magnetizado pela indefinível simpatia do Cristo. E Jesus surpreende a todos, chamando Zaqueu e afirmando que irá até a casa dele. Quando os discípulos veem Jesus afirmar que vai até a casa de Zaqueu, eles se fazem vários questionamentos, né? Acham estranho, né, essa situação. Assim descreve o autor espiritual Humberto de Campos. Não se tratava de um rico que deveria ser condenado, que devia ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isso, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Né? Pedro já e outros, né, prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas, como fala o autor espiritual. Por que tamanha aprovação ao rico mesquinho? Né? E as riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Né? Vemos na atitude dos discípulos, dessa forma, com esses questionamentos, muitos julgamentos, condenações, quando todo o ensinamento de Jesus estava pautado em quê? No amor, né? Jamais na exclusão, na violência, na condenação de quem quer que fosse. E ainda que se esteja diante de alguém em erro, o Cristo sempre mostrou que o melhor caminho a se seguir é o do amor, né? Do perdão, da caridade, da benevolência, mesmo que com os inimigos. O comportamento dos discípulos expressa muito dos nossos comportamentos na vida em relação àqueles que nós, por qualquer motivo, não aprovamos as ações. E mesmo que estejamos certos no que pensamos, né, em relação ao outro, se não podemos auxiliar de alguma maneira, não conseguimos, ou mesmo o outro não quer o auxílio para ser melhor, não cabe a nós sermos os algozes de quem quer que seja, até mesmo repetindo o que nós reprovamos no outro, né, sob a alegação de estar agindo com justiça. Não devemos passar por cima do erro, claro, fingir que o mal não existe. Mas, acima de qualquer coisa, é necessário exercer a verdadeira caridade como a entendia Jesus, conforme nos esclarece o Livro dos Espíritos na questão 886, que é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Somos todos seres imperfeitos. E assim também são todos aqueles que ainda não despertaram no mundo para as verdades espirituais. Como nós, que já despertamos de certa maneira, os espíritos hoje equivocados também despertarão um dia e seguirão para a glória dos céus. Assim foi Zaqueu, né, que despertou e buscou o Cristo, apesar de seu passado obscuro. Jesus viu em Zaqueu que ele estava pronto para se transformar. Os discípulos, ao contrário, podemos inferir que por preconceito e outros sentimentos ruins guardados, né, neles pelo fato de Zaqueu ser publicano, até pelo que os publicanos faziam de ruim, né, que sabemos, não perceberam, né, que Zaqueu procurava ali, buscava a redenção. Aqui temos algo a refletir. Quantas oportunidades perdemos de auxiliar alguém, de nos aproximarmos de algumas pessoas,
até daqueles que vemos como desafetos, por preconceito, por melindre, por maledicência, por julgamentos equivocados, pelas projeções do que temos em nós e tantas outras barreiras que colocamos entre nós e os nossos irmãos em humanidade. Precisamos refletir sobre isso. Se não fosse Jesus a chamar Zaqueu, os discípulos talvez tivessem perdido uma grande oportunidade de auxiliar um irmão. Talvez eles teriam perdido, na verdade, uma grande oportunidade de auxiliar. Entendo que os publicanos podiam ser homens muito cruéis até, mas a proposta de Jesus, baseada no amor, sempre foi e será a de retribuir o mal com o bem. Como vemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, dos versículos 32 a 36, diz assim: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes àqueles de quem possas esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. São os ensinamentos de Jesus. Então, muito grande será a vossa recompensa e serei filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus também. Sedes, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é vosso Deus. Então, é uma tarefa fácil agir dessa maneira? A gente sabe que não, que é muito difícil, Exige de nós um esforço interno muito grande, muitas vezes, a depender da situação que estejamos enfrentando ou de quem nós estamos lidando na nossa vida. Não é uma tarefa fácil, não vamos aqui nos iludir, mas também não é impossível e precisamos buscar diariamente, cotidianamente, sempre agir de acordo com o que o Cristo nos ensinou, nos esforçando ao máximo que nós podemos. Por isso, diante das indagações de discípulos que vimos em relação a Zaqueu, Jesus explica. E aí eu trago o trecho aqui do livro Boa Nova. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então, grande lição de Jesus deu aos discípulos e a todos nós, de amor e caridade ao próximo, quando acolheu Zaqueu. Alguém que era odiado em seu meio, mas que se mostrou arrependido e desejoso de mudança, de uma real transformação. Por isso Zaqueu prometeu ao Cristo dividir sua riqueza com os que mais necessitavam, dizendo: Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados na metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Então, Zaqueu, dividindo os seus bens, mostrou que realmente havia se transformado, que desejava ser diferente do que havia sido até então, que desejava ser um homem novo. Jesus, dessa forma, como nos traz no livro Boa Nova, na narrativa, o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. E aí continua a narrativa. Foi então que Jesus, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Então, que as lições da história de Zaqueu possam, de alguma maneira, nos servir de inspiração
para a nossa transformação, né, espiritual, uma transformação diária que precisamos empreender. E principalmente, que possamos sempre buscar o Cristo em nossas vidas, como fez Zaqueu, de forma perseverante, ainda que em meio aos diversos obstáculos que precisamos enfrentar, porque é através de Jesus, através dos seus ensinos, que conseguiremos a verdadeira redenção das nossas almas. Muita paz a todos, meus amigos.